Oi, gente, olha só. Essa daqui é a atividade que eu passei para vocês, para o pessoal do segundo período, né? Para realizar a atividade de reposição. Então, eu vou dar um zoom aqui, ó. Vocês têm esse texto para ler. Existe uma relação que diz que existe uma relação entre as quantidades de reagente para formar produtos de reação química. Existe? Sim ou não? Então, você tem essa atividade aqui. Vocês vão ler esse texto. É um experimento que foi escolhido para investigar as questões por que a reação entre o nitrato de chumbo e o iodeto de potássio forma um produto insolúvel em água. É um produto alaranjado, como vocês estão vendo aqui, tá bom? Então, o que é que vai acontecer aqui? Vocês vão ler esse textinho aqui e diz o seguinte: um produto sólido amarelo, alaranjado amarelo, que se deixarmos o sistema em repouso após adicionarmos o reagente, o precipitado amarelo se deposita no fundo do tubo. Se após isso medirmos com o auxílio de uma régua a altura do precipitado formado, teremos as condições de comparar a quantidade do produto formado quando se misturam diferentes quantidades de reagentes. Então é o seguinte, você vai colocar diferentes quantidades de reagentes e ao final vai medir com uma régua quanto de produto foi formado. Aquele experimento em que a quantidade de produto formado for maior, você está encontrando a proporção mais adequada para essa reação, tá certo? Então, esse experimento se trata disso. Então, a parte 1 trata-se de estabelecer essa relação ideal entre as quantidades de nitrato de chumbo e iodeto de potássio para a formação do produto final, que é iodeto de chumbo, tá? Então, para isso, o que é que foi feito? Foram selecionados 5 tubos de ensaios enumerados, a gente precisa enumerar e anotar cada informação de cada tubo de ensaio. É claro que isso aqui foi feito aqui nessa atividade e vocês estão acompanhando e vão anotar no caderno. Que foram colocados diferentes volumes de iodeto de potássio, olha a proporção, 0,05 mols, tá? Por litro, é a concentração dele, 0,5 mols por litro de iodeto de potássio. Colocadas diferentes quantidades. Quais são as quantidades, professora? Está aqui, ó, tá bom? No tubo 1 foi colocado 10 ml dessa solução. No tubo 2, 8. No tubo 3, 6, 4 e 2. Então, a cada tubo diminuía-se 2 ml, tá? Em seguida, peraí, calma. Adicionou-se aos poucos, aos tubos, o volume de solução de 0,5 mols de iodeto de chumbo. Então, e indicando para cada tubo, indicando para cada tubo no quadro que está aqui embaixo, os tubos de ensaios foram deixados em repouso por no mínimo 5 minutos até o precipitado, que é comum utilizarmos a abreviatura de PPT para dizer que é precipitado, tá? Que é esse sólido, que nesse caso é um sólido amarelado. Aí depois disso vai ser medido, né? Que estivesse depositado no fundo. Então, olha só, em seguida, mediu-se a altura do precipitado nos cinco tubos utilizando uma régua e os resultados foram esses aqui. Vamos lá. Vamos olhar agora o quadro, tá? Lembrando que aqui ó, foi colocado quantidades diferentes do iodeto de potássio. Sim, então olha, o que é que foi feito aqui? Adicionou-se aos 5 tubos também nitrato de chumbo. Mas olha as quantidades de nitrato de chumbo. Aqui ó, foi 10 ml do iodeto de potássio e 2 de nitrato de chumbo. Aqui 8 e aqui 4. Aqui 6 e aqui 6. Então, olha só, olha a relação, gente. Aqui a relação é 1 para 1, tá bom? Já igualou. Aqui a relação já diminui, 4 para 8, certo? Aqui 2 para 10, ou seja, aqui é 1 para 5. Se a gente for dividir, né? Dividir pelo mínimo número comum, é isso, meu Deus? Divisor comum. Aqui 4 para 8 dá o quê? 4 dividido por 2 dá o quê? 1 para 4, tá bom? 1 para 5, 1 para 4, aqui é 1 para 1, certo? Aqui é 4 para 1 e aqui é 5 para 1, tá bom? Então, vejam que as proporções estão variando. Quando se variou-se essas proporções, observou-se, olha a altura do precipitado aqui, ó. Para essa proporção de 5 quantidades do iodeto para uma quantidade do chumbo,
teve 1 centímetro do precipitado formado. Quando a proporção foi de 4 para 1, né? Se a gente faz a divisão do mínimo divisor comum, uma coisa assim. Aí você tem, olha a quantidade de precipitado formado, 2,5, a altura na régua. Se a proporção for de 1 para 1, 6 para 6 é o mesmo que 1 para 1, as quantidades. A quantidade de precipitado formado foi de 1, e quando a proporção foi de 1 do iodeto de potássio para 4 do nitrato de chumbo, 0,8, e aqui, se foi de 1 para 5, a quantidade foi de 0,5. Aí, olha a perguntinha, o que fazer? Reproduzir o quadro 8 no caderno e acrescentar mais uma coluna do título, a relação iodeto-nitrato. Eu acabei de dizer para vocês, certo? Então, agora vocês vão fazer essa proporção. Eu não vou repetir. Se quiser repetir, volte o vídeo. Segundo, utilizando os resultados obtidos para os experimentos registrados no quadro 1, preencha a coluna da relação iodeto de potássio de nitrato, dividindo... Aí, olha só, eu fiz direto, mas vocês vão fazer agora, dividindo os volumes de cada tubo pelo menor valor. Por exemplo, no tubo 1, você tem 10 ml, não é isso? Do iodeto de potássio e 2 ml de chumbo. Então, você vai dividir isso daqui tudo por 2, tá certo? Que é o menor valor, o menor número. Então, que é 2, você vai dividir, então, os dois valores, as duas quantidades por 2. Dividindo as duas quantidades por 2, o que é que você vai ter? Você vai ter 5 e 1. Ou seja, você chega na relação 5 para 1, entenderam? Tá bom, gente? Descobre-se, então, a relação do iodeto de potássio, que nesse caso é de 5 para 1, ou 5, 2 pontinhos, 1, tá bom? Então, lê-se aqui 5 por 1 ou 5 para 1. E aí, vocês vão fazer um gráfico em papel, não precisa ser milimetrado. Pega uma reguinha, faça os pontos separadinhos, separando o ponto, um ponto do outro a cada 1 centímetro, tá bom? Meio centímetro. E da altura do precipitado, e aí você vai conseguir formar uma reta, formar uma curva que representa essa reação, tá bom? Se não souber fazer esses pontinhos aqui, eu faço na próxima, eu mando uma fotinha no caderno para vocês. Aí aqui vem a última tarefinha. Oh, Jesus amado. Aqui, que está aqui em cima, que diz o seguinte, ó. Baseando-se nos dados do quadro do caderno que você está preparando e do gráfico que você vai construir, que relação iodeto de potássio possibilitou a formação de maior quantidade de precipitado amarelo? A gente já sabe pela nossa discussão, mas eu quero que você anote isso e quero que você demonstre isso lá no seu gráfico, tá bom? Considerando a relação que você encontra na questão 1 como a relação ideal entre os volumes de iodeto de potássio e nitrato de chumbo, em que tubos vocês avaliam que exista? Letra A, iodeto de potássio sem reagir, ou seja, iodeto de potássio em excesso. Quais os tubos que você acha que vai ter iodeto de potássio em excesso? Explica a sua respostinha, tá bom? E letra B, quais são aqueles tubos que vocês encontram nitrato de chumbo sem reagir, ou seja, sem reagir significa em excesso. Explica a sua resposta, tá bom? Aí tem a reflexão. Qual foi a evidência de que ocorreu uma reação química quando se misturou o iodeto de potássio e o nitrato de chumbo? Qual foi a principal evidência que os nossos sensores detectaram? Tá bom? Isso é fácil da gente responder, né? E tentem escrever uma equação para essa reação química. Uma equação onde você coloca os reagentes da reação, aí você vem a tracinho, a retinha, a setinha e depois vocês colocam os produtos da reação. A gente já tem várias informações aqui no exercício, gente. Os reagentes, eles estão aí e os produtos dá pra gente achar, tá bom? Dá pra vocês pesquisarem e acharem, tá? Considere que o precipitado amarelo é iodeto de chumbo, a questão acabou de dizer, tá bom? Então, aquele produto amarelo formado tem essa fórmula aqui. E que outro produto formado é o nitrato de potássio, tá? E encontram-se na solução sobrenadante por ser solúvel. Então, esse daqui é a parte que é amarela precipitada, ou seja, é o sólido, e esse aqui está dissolvido ali na solução, não tem cor.
todas as respostas elas já foram dadas. Eu quero que vocês organizem no caderno e mandem essa resposta como atividade. Tá certo, gente? Então, boa tarefa. Tchau.